Bianca, sou diretora pedagógica da Escola Interação e este é o segundo vídeo da série de vídeos que a escola está promovendo sobre o ensino à distância. Hoje eu tenho duas convidadas aqui muito especiais, que é a Andréia, coordenadora do Ensino Fundamental 2, e a professora Tatiana, de Língua Portuguesa do 6º e 7º ano. Nós vamos falar sobre as aulas EAD no Ensino Fundamental 2 e como esse processo está acontecendo na Escola Interação desde o início da quarentena. Bom, como eu disse, eu sou diretora pedagógica da escola, sou pedagoga e vou passar a palavra para as minhas colegas se apresentarem. Bom, vou me apresentar, eu sou a Andréia, coordenadora pedagógica do 5º ao 9º, estou no Interação há 18 anos, 19, agora no meio do ano, e faço esse trabalho de coordenação há 12, né? Então já tenho um tempo aí na coordenação como gestora aí do ensino fundamental. Eu sou a Tatiana, sou professora de língua portuguesa, né, do Interação, do 6º ano e do 7º ano do ensino fundamental 2. Eu sou formada em letras, né, dou aula de língua portuguesa, tenho mestrado em educação e saúde pela Universidade Federal de São Paulo e agora estou em andamento com o meu doutorado também dentro da área de educação e saúde na infância e na adolescência. Muito bom. E essa conversa, na verdade, ela vem um pouco para esclarecer as dúvidas das famílias, dos professores que nos acompanham, sobre essa mudança tão grande que aconteceu nas escolas recentemente. Então, nós vamos começar falando das características do ensino à distância, como esse processo está sendo organizado na Escola Interação. Isso vai ser um bate-papo, esse vídeo, né? Nós vamos nos colocar, e eu gostaria que a Andréia contasse um pouco de como é o ensino EAD, de como ele está sendo organizado na Escola Interação, claro, com a contribuição da Tatiana, que também vai contar um pouco da experiência dela como professora nesse processo. Bom, então vamos lá, né? Acho que 3 mudanças são bem pontuais, bem características do EAD, para a gente destacar aqui. O rendimento do tempo, então redimensionar o tempo das atividades do que é uma sala de aula, aumentar a carga de atividades, porque os alunos eles têm um aumento e têm uma nova dinâmica de atividades, e promover momentos que são conectados ou não com os seus professores, que nós chamamos de momentos síncronos e assíncronos, né? Então, quando ele está no momento síncrono, ele está conectado, então são as aulas online que acontecem diariamente, e quando ele está numa atividade assíncrona, ele deve intercalar, então, essas atividades que os professores encaminham anteriormente, né, para que ele possa fazer intercalando com hangouts, que são as videoaulas. Muito bom. E, Tati, conta um pouco dos momentos síncronos e assíncronos na sua experiência e dentro da sua área e com os seus alunos. Bom, esse formato, né, não é nenhuma novidade para todos nós, mas ele exige, de fato, um empenho muito maior de todos nós, né? Então, temos tido, assim, um esforço muito grande em não excluir nenhum conteúdo, porém, adaptar os conteúdos a esses momentos que, como a Andréia apontou, eles exigem, sim, uma adaptação de tempo, porque nós temos um tempo um pouco mais reduzido de presença com os alunos, então nós temos adaptado todas essas aulas, né, que haviam sido planejadas para momentos presenciais, para momentos de vídeo, né, que são as videoaulas, e para momentos em que os alunos eles trabalham ou individualmente ou em grupos, né, em pares, porque também nós temos usado essas estratégias. O que eu posso, assim, chamar a atenção para esse momento, que tem sido, de fato, muito importante, é toda a cooperação que existe enquanto equipe. Então, nós temos trocado muitas ideias, compartilhado estratégias, e que, de fato, isso tem sido muito produtivo, tanto durante esses momentos que acontecem por vídeo, aulas, quanto por esses momentos que acontecem individualmente, né? Então, assim, em termos de planejamento, Bianca, nessa reformulação, né, para esses momentos que são feitos por vídeo,
A gente sempre tenta pensar, pelo menos a equipe de língua portuguesa, em um conteúdo que o aluno ele possa ter acesso previamente, né? Momentos em que ele se coloca diante de desafios, de muitas pesquisas, em que ele busca, de fato, organizar e construir o seu conhecimento antes mesmo de entrar em sala de aula, né? No caso aí das nossas aulas por vídeo. Então, pode falar, Bianca. Uma observação. Então, nós poderíamos dizer que você está utilizando uma metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, em que os alunos, primeiro, eles têm contato com o conteúdo novo, eles estudam, e depois, na aula online, na videoaula, na interação com o professor, ele já vem com uma bagagem desse conteúdo e ele pode tirar dúvidas e interagir. Exatamente, Bianca. E esses momentos, eles têm sido muito, assim, proveitosos, porque os alunos, eles já chegam com um conteúdo muito legal. Eles já chegam mostrando para a gente que aquilo, de certa forma, para eles tem feito sentido, e durante as explicações, aqueles momentos que, claro, o professor tem a fala de expor um determinado conteúdo, eles tendem a contribuir muito mais, trazendo informações não só que estão dentro dos livros, mas informações que eles conseguem fazer paralelos com situações cotidianas, por exemplo, né? Nós temos em língua portuguesa com o 6º ano, a gente veio de um trabalho feito em sala de aula, um trabalho muito consolidado sobre língua e linguagem, e dentro desse trabalho, eles, nas próprias aulas de vídeo, assim que elas começaram, muitos desses conteúdos que eles já tinham discutido juntos aparecem de uma forma muito positiva, fazendo links com outras temáticas. Por exemplo, o livro do Manuel de Barros, que foi adotado como paradidático desse trimestre, ele traz uma questão muito interessante, uma relação muito legal que o autor ele tem com a própria linguagem. Então, é legal porque os próprios alunos já trazem informações, fazem inferências muito interessantes a respeito da própria produção do autor. Então, isso é fruto justamente desse trabalho, utilizando uma metodologia ativa, né, que é uma sala de aula invertida, por exemplo. Eu queria fazer um complemento ao que a Tati está falando. Ela está dando bastante destaque aí aos períodos síncronos, né, quando a gente está com os alunos e como a gente tira proveito desses momentos. E eu acho que a gente tem que falar, dar um destaque na questão de como a gente olha para o nosso planejamento de forma com que esses dois períodos estejam sincronizados. Então, tem essa estratégia da aula invertida, que tem sido muito utilizada pelos professores, mas temos outras estratégias que a gente também utiliza na escola, né, com as metodologias ativas, que são diversas. Então, em alguns momentos, por exemplo, o período assíncrono vai ser não uma aula invertida, mas pode ser, na verdade, um fechamento de uma aula. Ele pode fazer o inverso, né? Então, começa na aula síncrona com o conteúdo que foi trabalhado, e aí depois na aula síncrona ele tem um fechamento, tem uma atividade que fecha aquele período. Ou muitas vezes uma atividade que é uma mão na massa, que o aluno vai fazer. Hoje a gente teve algumas aulas dessa em que a gente depois usa o período síncrono para que os alunos apresentem e comentem seus trabalhos, né? Mostrem um vídeo que ele elaborou, ele está num percurso. Então, a gente tem usado diferentes estratégias, né? O aluno iniciando, ele concluindo, ele no meio de um percurso de trabalho. E tudo isso também, claro, a gente tem que considerar que foi um processo, né? Então, nós começamos lá com as aulas, a gente fez um primeiro hangout, os alunos se adaptaram, a gente teve as questões de aprender mesmo como é que mexe com toda essa tecnologia, também busca de uma nova prática pedagógica, né, tanto para nós, equipe, quanto para os alunos. Então, usar isso de adversidade para buscar novas ferramentas e introduzir, né, nesse mundo. E aí, os alunos, eles se adaptaram muito bem, porque é importante a gente lembrar que eles são desse mundo, né, tecnológico. Então, a adaptação, ela foi acontecendo naturalmente, né, gradualmente, e aí a gente foi conseguindo investir mais. Então, trazendo mais tecnologia, trazendo mais aulas, porque eles começaram com uma aula síncrona, e agora eles têm 3, né, então eles têm intercalado, são 6 aulas por dia, sendo 3 síncronas e 3 assíncronas, que a gente conseguiu ampliando essa carga de atividades e de tempo, porque os alunos foram, de fato, se apropriando dessa nova rotina, né? Exato.
Andréia, complementando isso que você fala, que é muito importante dessa apropriação dos alunos, isso pelo menos tem nos chamado muito atenção em relação ao 6º ano, porque a escola ela já vem desde o ano passado, né, nesse investimento muito grande em novas tecnologias, em novas ferramentas, e assim, os alunos do 7º ano, por exemplo, no meu caso, eles já têm uma certa familiaridade com essas práticas que envolvem metodologias em que ele é totalmente o protagonista de todo o processo. Então, assim, uma grande surpresa que tem aparecido, já até adiantando o que a Bianca pretende falar do final a respeito desses avanços, mas nós temos observado que o 6º ano, por exemplo, eles têm se demonstrado tão maduros em relação a essa organização, tanto as práticas que acontecem individualmente e principalmente nos momentos que nós temos as aulas online, né? Porque eles participam muito, fazem questão de trazer bons exemplos, e isso demonstra, assim, uma mudança mesmo de postura e que só tem contribuído muito para o aprendizado deles. Muito bom. Ouvindo vocês falarem e dando os exemplos, né, do nosso dia a dia com os alunos à distância, é muito gratificante ver como esse trabalho tem evoluído e o quanto essa realidade nos traz num papel de aproveitar dessa situação para que os alunos ganhem mais autonomia e avancem no próprio processo de aprendizado de uma forma tão diferente que é o ambiente virtual à distância. Então, acho que esses avanços são fantásticos. E o que eu queria que vocês falassem um pouco também é sobre os alunos que apresentam alguma dificuldade. Nós sabemos que tem alunos que precisam de uma atenção especial, e dentro da sala de aula nós sabemos fazer isso muito bem. Mas e no ambiente virtual? Como vocês têm lidado com as dificuldades, as possíveis dúvidas? Bom, pode começar, Andréia. Não, eu ia começar falando do reforço, né, que foi uma das coisas que a gente já, estando adaptado, já conseguiu trazer para a realidade. Então, os alunos já estão na 2ª semana fazendo reforço de matemática. Então, é um momento bacana que os professores da área de matemática estão conectados, né, todos estamos, né, mas eles especialmente estão para esse fim, de preparar e organizar um reforço que atenda às dificuldades ou às demandas que eventualmente os alunos tragam. Uhum. Bom, e pensando assim nos momentos das aulas assim, síncronas, né? A nossa organização, ela tem seguido mais ou menos um mesmo roteirinho diariamente, né? Então, assim, a aula, ela acontece com tudo que era planejado, os alunos fazem as interferências, constroem as suas hipóteses, e sempre ao final de todas essas aulas, a gente libera pelo menos uns 10, 15 minutos para que aqueles alunos que estão com dificuldades ou que nós já sabemos, né, por conta da nossa experiência com eles em sala de aula, que já existe algo que precisa ser aprimorado e tudo mais, a gente solicita para que eles fiquem, né, nesse finalzinho da aula, e aí a gente consegue conversar com eles, avaliar como é que está esse processo de estudo em casa, porque muitas vezes essas crianças, né, que têm um pouco mais de dificuldades, elas tendem a apresentar alguns outros tipos de resultados, né, e aí nós tentamos da melhor forma possível auxiliá-los aí sempre no final das aulas. E também nós temos o recurso do Google Sala de Aula, e muitas das aulas, elas fecham, né, com a abertura de um fórum. Então, é interessante, Bianca, porque muitos alunos que apresentam, né, dificuldades cotidianas e tudo mais, nesses momentos de fórum, eles se encontram muito mais encorajados a expor as dúvidas, os colegas têm ajudado muito também nesse sentido. Então, nós temos nos articulado assim, dessa forma. Muito legal, professora Tatiana. Eu acho que as pessoas estão passando por um momento muito difícil e às vezes fica escondido esse lado positivo da aula à distância. Isso que você pontuou agora sobre o fórum, eu acho que é extremamente importante, porque muitas vezes na aula presencial não são todos os alunos que falam, que se colocam dentro de uma sala de aula de 20, 25 alunos, eles
nem todos têm esse hábito de perguntar, de se colocar. E quando você tem uma ferramenta como um fórum, um chat, possibilita que os alunos que são mais tímidos, que provavelmente no ambiente presencial não se pronunciariam, eles têm a oportunidade de escrever o que eles pensam, e essa escrita vai para o grupo, vai para o professor, e eles conseguem se colocar de outra forma, dentro de um lugar que não é a exposição ali presencial, que para muitos é muito desafiadora, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse assunto é muito interessante, é muito rico, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre os avanços dos nossos alunos, né? Então, eu acho que foi muito importante essa troca, mostrar um pouco desse processo, né? Hoje nós conseguimos falar de continuidade de planejamento, então, como a professora falou, esse planejamento já existia, nós conseguimos dar continuidade, mesmo à distância, nós falamos de conseguir, como a Andrea falou, coordenadora, cumprir uma carga horária, seja de forma síncrona ou assíncrona, a escola está cumprindo uma carga horária em que os alunos estão ativos, estão aprendendo, estão participativos, estão seguindo com a rotina escolar. Nós conseguimos falar em autonomia dos alunos, o quanto eles estão participativos nesse processo e o quanto estão nos surpreendendo. Falamos de metodologias ativas, que é algo muito novo ainda na educação, mas que mesmo à distância os professores já estão se valendo dessa prática para tornar as aulas mais motivadoras, e mesmo os alunos que têm mais dificuldades estão sendo assistidos, acompanhados. Então, eu queria agradecer essa conversa e espero que tenhamos outras para falar sobre esse trabalho tão bonito, feito a várias mãos. Como eu falei no nosso primeiro vídeo desse lançamento, a Escola Interação não é um prédio, não é só um prédio, são pessoas que pensam a educação, são pessoas que têm o seu valor, mesmo fora da escola e no ambiente virtual. Então, eu quero agradecer a disponibilidade hoje de vocês, a participação. Tá? A gente agradece, Bianca. Obrigada, professora Tatiana, por disponibilizar o seu tempo, a coordenadora Andrea. Encerramos aqui esse vídeo. Esperem os próximos também, que serão muito bons para contribuir com esse momento de isolamento, mas não estamos isolados, estamos juntos. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.